Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Físico-Química, aula 3. Para quem não lembra, o professor Eduardo Araújo, tutor dos cursos de licenciatura e bacharelado em Química. E aí estamos fazendo essa maratona de gravações aí para que você possa evoluir na sua parte acadêmica. Então vamos lá, vamos ao nosso material. Então, aula 3, aula de Físico-Química. Espero que esteja gostando aí das aulas anteriores, né? E caso tendo dúvidas, né, sempre comento que você pode procurar a sua tutoria. Então vamos lá, Físico-Química, aula 3. Então, quais serão os tópicos que veremos nessa aula? Então, os estados físicos da matéria, os principais, tá? Sólido, líquido e gasoso, plasma não comentaremos, somente os três principais. E as suas transformações, interações intermoleculares e também alguma coisa sobre propriedades coligativas, tá? Então, esse é o foco da nossa aula. Então, vamos lá? Então, vamos falar primeiramente sobre os estados físicos, né? O sólido, líquido e gasoso. Então, essa imagem que você está vendo mostra justamente a diferença entre uma substância sólida, uma substância líquida e uma substância gasosa. Então, essa primeira aqui, ó, está sólida, a segunda está líquida e a terceira está gasosa. Lembrando as nomenclaturas que você deve lembrar, né? Do sólido para o líquido, caso haja uma transformação, chama-se fusão. Do líquido para o gasoso, chama-se ebulição, calefação ou evaporação. A diferença é o tempo que acontece. Tá? Então, evaporação seria a mais lenta, ebulição é a intermediária em relação a tempo e calefação seria aquela praticamente passagem instantânea. Tá? Aí temos do gasoso para o líquido, agora no sentido inverso. Gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação. Existe uma passagem também do sólido para o gasoso direto ou do gasoso para o sólido direto, sem passar pelo líquido, que aí seria sublimação, para ambos os sentidos. Sólido para gasoso ou gasoso para sólido, sem passagem pelo estado líquido, tá? E aí é sublimação. Beleza? Lembraram? Agora, nessa imagem, o que é importante você pensar na parte de físico-química? É a organização. Então, veja que no estado sólido, todas as moléculas, né, ó, elas estão de forma organizada, todas em linha, enfileiradas, uma encostada sobre a outra, tudo organizadinho. Então, esse estado, o estado sólido, ele é o estado onde maior há a organização das moléculas, e elas estão completamente unidas. Então, tudo que você faz com uma, as outras também acontecerão a mesma coisa. Então, se você mexesse, aumentasse a temperatura em uma, ou seja, aumentasse a agitação de molécula em uma, essa agitação, ela passa para todas as outras, para todos os outros átomos, para todas as outras moléculas, tá? Então, ela é de forma organizada. Agora, perceba que no estado líquido já começa a ter uma certa desorganização. Então, você aumentou a temperatura, começou a agitar, e aí começou a bagunçar o sistema, né? Começou a aumentar a entropia, que é a bagunça de um sistema. Mais para frente nós veremos melhor isso, tá? Nas próximas aulas. Mas começou a mexer na entropia, começou a mexer na bagunça desse sistema. Então, começou a ficar mais bagunçado e perceba que as moléculas já estão um pouco mais soltas ali, né? Então, não necessariamente o que você faz com uma, você vai fazer com outra também. E no estado gasoso, perceba que elas estão mais afastadas ali, né? Ou seja, é como se o grau de bagunça, o grau de entropia do sistema fosse o maior possível. Ali o movimento é caótico, elas estão indo para todos os lados, né? E aí você já sabe que, considerando que se fosse um gás ideal, por exemplo, essas moléculas estariam completamente independentes uma da outra, tá? Então essa é a diferença do estado sólido para o líquido para o gasoso. O grau de bagunça do sistema, que é devido à entropia, né? Menor entropia, ou seja, menor bagunça, estado sólido, né? Mais organizado. Maior entropia, maior bagunça, seria o estado gasoso, tá? Que aí você consegue visualizar nessa imagem. Vamos continuar aí. Em relação a esses estados, nós temos duas forças importantes de serem colocadas, que é a força de coesão e a força de repulsão. O que é a força de coesão? Ela mantém as moléculas unidas, né? Então você está visualizando justamente isso daí, ó. Então, por exemplo, imagine que aqui seja uma molécula e aqui seja uma outra molécula.
certo? Então, a força de coesão, ela vai fazer com que essas duas moléculas, elas se atraiam, certo? Então, há uma atração, tá? Então, a força de coesão, pense que é uma força de atração. No estado sólido, ela é a mais alta de todas. Por quê? Porque os átomos estão colados, né? Todas as moléculas estão coladas. Então, a força de coesão é a mais alta. Já a força de repulsão, né, que seria o processo inverso, tem uma molécula aqui e uma molécula aqui. Então, uma força que faça com que elas se repilam, façam a repulsão mesmo, tá? Então, essa repulsão, no estado sólido, ela é baixa. Então, perceba que força de coesão e força de repulsão, vou colocar assim, ó, coesão e repulsão. A C de coesão, R de repulsão. Elas são grandezas inversamente proporcionais, que é assim que nós representamos, ó, 1 sobre alfa. Tá? Então, significa o quê? Se eu aumento uma, a outra necessariamente precisa diminuir. Tá? São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, aqui no sólido, a força de coesão é alta e a força de repulsão é baixa. Quando você aumenta a temperatura, ou seja, faz o processo de fusão, vai para o estado líquido, começa a diminuir a força de coesão. Veja que é intermediária. Antes era alta, né? Antes era bem alta no estado sólido, certo? Então era alta, agora foi para intermediária. Ou seja, o que está acontecendo com a força de coesão? Está diminuindo. Tá? Então isso tem tudo a ver com a temperatura. Então perceba que a temperatura está aumentando para esse sentido. Então justamente para esse sentido são transformações endotérmicas, né? Fusão, ebulição, calefação são transformações endotérmicas. São aquelas que precisam absorver energia para que ela possa ocorrer, tá? Então aqui, ó, seriam endotérmicas, certo? Vamos abreviar aqui. Então, perceba que quanto maior for a temperatura, né, no sólido, pegar água, por exemplo, 0 graus Celsius, pegar ela no estado líquido, acima de 0, vamos pegar a temperatura ambiente para padronizar, 25 graus. E no estado gasoso, ela passa para quanto? 100 graus Celsius. Então, perceba que está aumentando a temperatura e está diminuindo a força de coesão. Então, a força de coesão e a temperatura, você também pode falar que são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, a força de coesão e a temperatura, ela também são grandezas, né, inversamente proporcionais. Ou seja, se você aumenta a temperatura, automaticamente você vai diminuir a força de coesão. É isso que está mostrando nessa tabelinha aí, tá? Só que perceba o seguinte, ó, se coesão é inverso à repulsão e coesão é inversa à temperatura, logo você pode imaginar que a força de repulsão e a força de temperatura, né? Aliás, força não, né? A temperatura não é uma força. E a grandeza, a temperatura, são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, é assim que nós representamos o alfa. Então, se eu aumentar a força de repulsão, automaticamente eu tenho que aumentar a temperatura. Né? Nós tiramos essa definição aí. E nós provamos isso justamente pela tabelinha que está aí. Né? Veja ali, ó. Como eu disse, ó, vamos pegar aqui uma temperatura da água, por exemplo, 0 graus Celsius. Aqui a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, está, né? Aumentando a temperatura. E aqui a temperatura no nível do mar a 1 atm, né? 100 graus Celsius. Então perceba que conforme eu estou aumentando a temperatura, a coesão está diminuindo. Só que conforme eu estou aumentando a temperatura, a repulsão está aumentando. Então veja que no estado sólido era baixa, aí no estado líquido ela é intermediária e no estado gasoso ela é a mais alta de todas. Ou seja, aumentei a temperatura, aumentei também a repulsão, mostrando, né, que essa relação aqui que nós acabamos de identificar, ela realmente é correta, né, pensando nos 3 estados. Tranquilo, pessoal? Deu para entender bem essa tabelinha? É bem importante você ter em mente isso, tá? Vamos continuar. E aí nós temos um gráfico que mostra o aquecimento de uma substância pura. Como que você pode saber que ela é uma substância pura? Esse ponto, essa linha aqui, ó, que eu estou deixando em destaque para você, significa mudanças de estado. Então esse gráfico acontece o quê? Ó? Ele vai aumentando a temperatura, no caso a temperatura inicial aqui, ó, estava a menos 30 graus Celsius, então eu tinha o gelo. Ou seja, água congelada, né? Menos 30,
gelo. Quando chega nesse ponto, que aí muda a inclinação da curva, significa que está tendo uma mudança de estado. Então, esse primeiro aqui, ó, você estava no estado sólido, certo? S de sólido, ou seja, abaixo de 0 graus. Então, nesse ponto aqui, ó, seria justamente o 0 graus, que é o ponto de fusão, onde ocorre essa primeira mudança no meu gráfico. Tá? Então, aqui ó, corresponde ao ponto de fusão, que é a temperatura que a substância começa a derreter. E aí perceba que por um certo período de tempo, ó, veja que aqui no meu eixo X é o tempo, por exemplo, do 10 minutos até o 25 minutos, a temperatura se manteve constante. Né? Veja que no eixo Y, aqui você tem temperatura. Então, aqui, ó, nesse ponto ó, inicial e nesse ponto final, nessa região, a temperatura permaneceu constante. Ou seja, formou um patamar. Nós denominamos isso de patamar. Então, nesse intervalo de tempo, onde a temperatura ficou constante, significa que é uma coexistência de fases. Você vai ter a fase anterior, que no caso é a sólida, mais a fase posterior. Ela está se transformando para líquida. Então, aqui ó, uma coexistência de fases. Então, aqui veja que formou um patamar, né? Uma linha paralela ao eixo X. No caso, está aqui sob o eixo X, né? Aí, quando terminar a fase sólida completamente, né? Ou seja, derreter completamente o gelo, ficar somente a fase líquida, começa a aumentar a temperatura novamente. Então, a fase líquida vai aumentando, 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 até chegar no ponto, que aí, no caso, seria o ponto de ebulição, onde a substância começa a evaporar, tá? Ou fazer a ebulição, ou a calefação. Então, perceba aqui ó, que você tem dos 50 até os 90 minutos, novamente, uma linha com temperatura constante. Então, essa região significa que você tem uma coexistência de fases. A fase anterior, que é líquida, mais a fase posterior, que é a gasosa. Enquanto tiverem essas coexistências de fases na substância pura, você tem a temperatura constante, no caso aqui 100 graus Celsius. Tá? Quando terminar a fase líquida, ficar só a fase gasosa, começa novamente a aumentar a temperatura até o valor máximo aqui, que seria a temperatura crítica. Tá? Então, esse gráfico que formou dois patamares, a região 2 e a região 4, né, que são temperaturas constantes, você tem a prova de que é uma substância pura. Deixa eu aumentar o gráfico para você ter certeza do que você está vendo aí. Ó. Certo? Então, formou o primeiro patamar. O que é o primeiro patamar? Veja ali, era sólido mais líquido, né? Então, aí você tem essa coexistência de fases e a temperatura constante, que representa a fusão. E no segundo patamar, você tem o líquido mais o gasoso, que a temperatura também ficou constante. Então, quando você tem esses dois patamares sendo produzidos, você tem a substância pura. Caso fosse uma mistura, um desses dois não teria. Eu tenho praticamente 3 tipos de mistura. A mistura comum, sendo que não forma nenhum patamar, ou seja, nenhuma linha de fusão ou evaporação seria constante, sempre subindo se for aquecimento, ou sempre descendo se for resfriamento. Ela seria mais ou menos assim. Eu vou colocar ali do lado para você visualizar bem. Ó. Só um esboço, tá? Então, se fosse a mistura comum, estaria aumentando, aí mudaria um pouquinho, ó, continuaria aumentando, depois volta a aumentar, aumenta e aumenta de novo e depois continua aumentando. Então, aonde ocorre essas mudanças de inclinação da reta, mas mesmo assim ainda continuando subindo, se fosse aquecimento, seria a mistura comum. Aí temos a mistura eutética, que começa aumentando ou diminuindo a temperatura, né? Aí depois forma o patamar, ó, fica paralelo ao eixo X, ou seja, aqui seria equivalente ó, ao sólido mais líquido, certo? Aí depois, mesma explicação, ó, termina a fase sólida, o líquido começa a aumentar a temperatura, aí chega no ponto de fusão. Agora não fica mais o patamar, continua aumentando, é uma inclinação da reta modificada, mas ainda continua aumentando. Então essa parte aqui ó, seria a líquida mais a gasosa, onde a temperatura não é constante, e depois volta a aumentar a temperatura de forma mais rápida. E temos a mistura azeotrópica, que ela aumenta no início, continua aumentando, ou seja, no estado sólido mais o líquido não forma o patamar, certo? Aí depois terminou a fase sólida, aumenta, aí começou a evaporar.
Aí forma o patamar, ó. Então, na fase líquida mais a fase gasosa, que você vai ter o patamar nesse tipo de mistura. E aí depois a fase gasosa aumentando novamente a temperatura de forma mais brusca, tá? Então, você, para diferenciar uma substância pura, que só tem um tipo de componente, de mistura, que tem mais do que um tipo de componente, você precisa aquecer até o ponto de ebulição, né? Ou evaporação, tá? Porque você não pode só analisar a fusão, porque se você pegar, formou patamar na fusão, você pode confundir com substância pura ou mistura eutética, tá? Ou então você aqueceu só a fusão e viu que a fusão não está constante, ela está variando a temperatura. Você pode confundir uma mistura pura com uma mistura azeotrópica, né? Então você tem que aquecer até o ponto de ebulição, anotando temperaturas e tempo, né, para você conseguir gerar esse gráfico. E aí, então, você consegue identificar se você realmente tem uma substância pura ou se tem uma mistura comum, uma mistura eutética ou uma mistura, a mistura azeotrópica, tá bom? Então, é bem importante você ter em mente isso daí, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. E aí, essa outra forma, né, esse gráfico que você está visualizando, é outra forma de representar essas mudanças de estado, que chama-se diagrama de fases. Então, esse diagrama de fases, perceba que eu tenho aqui no meu eixo Y, eu tenho a pressão, certo? A pressão, e aqui eu tenho a temperatura, tá? Pressão e temperatura. Qual que é a diferença desse para o anterior? Veja lá, vou voltar. Ó. Aqui no meu eixo Y eu tinha temperatura e no meu eixo X eu tinha tempo de mudança, tá? Então é esse gráfico que você gera. Agora eu tenho pressão e temperatura. Então, sempre vai ter o gráfico vai ser meio característico, tá? Embora ele possa modificar um pouquinho de substância para substância, mas ele não vai mudar muito ali, tá? Então aqui, ó, você vai ter uma linha, então essa linha aqui, ó, siga ali o desenho. Aí você vai ter um ponto importante, eu já comento sobre esse ponto. E aí após esse ponto, você vai ter uma abertura tipo um V aqui, ó, né? Tem uma abertura em V, tá? E aí esse V que pode dar uma mudada, essa linha aqui pode vir mais para a direita, mais para a esquerda, conforme a substância que você tenha. Mas de uma forma geral vai ser sempre essa formatação. Então aqui você vai ter o quê? Nessa parte esquerda aqui, ó, você vai ter o gelo, por exemplo, tá falando da água aqui, né? Então aqui vai ser a fase sólida. Aí, no meio do V aqui, ó, bem no meio do V, você vai ter a água, por exemplo, no estado líquido, tá? Então aqui, ó, seria o estado líquido. Isso não vai mudar, tá? Para todos os gráficos. E aqui, mais para a direita, você vai ter a fase gasosa, tá? Então isso aqui sempre vai se comportar desse jeito. Então você vai ter a fase sólida para a esquerda, aqui no meio desse V, você vai ter a fase líquida e lá embaixo, após o V, você vai ter a fase gasosa, tá? Primeira coisa que é importante. Então, se eu pegar, por exemplo, uma temperatura qualquer aqui, ó, vamos chamar de T1. T1. Então, nessa temperatura, a substância qualquer conseguiria, analisando esse gráfico, conseguiria estar no estado líquido? O que você vai fazer? É só você puxar para cima aqui, ó. Então, se você puxar uma linha até lá em cima, ó, perceba o quê? Ó? Que nessa temperatura, ela só passa pela fase gasosa, né, que seria essa aqui, né? Ó, ela só passa pela fase gasosa e ela só passa pela fase sólida. Então, nessa temperatura, eu não conseguiria deixar essa substância líquida, tá? Somente gasosa ou sólida. Isso conforme a pressão. Então, se eu tiver nessa temperatura, por exemplo, e nessa pressão 1 aqui, ó, essa pressão 1, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar os dados, ó, e aí aonde se cruza, vamos chamar aqui de ponto A. Então, esse ponto A, nessa faixa de pressão e nessa faixa de temperatura, qual estado que esse ponto A se encontra? Na região do sólido. Tá? Então, ela estaria na região do sólido. E se eu baixar a temperatura? Vou colocar aqui para P2. Ó. Então, a forma de eu mudar aqui, ó, desculpa, temperatura não, a pressão. Então, se eu diminuir a pressão, mantendo a temperatura constante, eu consigo aqui, ó, mudar para o ponto 2, né, para o ponto B, que aí, nesse caso, estaria gasoso. Tá? Então, aí, por exemplo, eu podia fazer uma transformação, né, diminuindo a pressão
e mantendo a temperatura constante, ou seja, isotérmica, né? Uma mudança isotérmica. Onde eu baixei a pressão, eu consegui fazer a mudança de estado. Ela foi para o estado gasoso. Agora vamos pegar uma segunda temperatura, por exemplo. Vou mudar de cor aqui para você seguir o segundo passo. Então eu estou ensinando como é que você interpreta esse diagrama, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa cor roxa aqui, ó. Então vamos pegar uma temperatura qualquer aqui, ó, vamos chamar de T2. Essa temperatura 2, eu consigo ter o estado sólido? Mesmo esquema. Faz a linha até lá em cima. Está passando pelo gasoso, então gasoso tranquilo, eu consigo. Está passando pelo líquido. Então, considerando essas temperaturas aí, né, e essas pressões desse gráfico, eu não estou passando pelo estado sólido, ou seja, não tem como fazer o estado sólido. Qual que seria... Agora, e se eu pegar um ponto exatamente aqui sobre a curva? Bem aqui, ó. Sobre essa curva. Bem aqui, ó. Então, eu vou pegar uma temperatura T2 e nesse ponto eu pego essa temperatura, essa pressão 1 aqui. Então, exatamente sobre o ponto, você tem a coexistência de fases. Então, esse ponto C, você vai ter a fase que está aqui em cima, né, ó, que seria o líquido, mais a fase que faz a divisa, como se fosse uma divisa. Então, aqui você teria também a fase gasosa. Então, um ponto sobre a curva, né, em cima da curva, ou abaixo, né, enfim, na curva mesmo, né, você tem coexistência de fases, tá? Então, se eu pegar o ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, qual as fases que eu tenho? Eu tenho a fase sólida mais a fase líquida, coexistindo, tá? Agora, esse ponto aqui que é interessante, que eu tinha marcado no começo, ó. Então, esse ponto, perceba que ele está exatamente pegando as três curvas. Então, ele pega a curva do sólido, a curva do líquido e a curva do gasoso. Então, esse ponto, ele é chamado de ponto triplo. Né? O que seria o ponto triplo? Aonde você tem a coexistência de fases. Então, aqui você vai ter a fase sólida, você também vai ter a fase líquida e também terá a fase gasosa, nesse ponto triplo aqui, tá? Então, é coexistência de fases. Outro ponto importante para a gente, esse ponto que está aqui em cima, ó, tem esse desenho aqui, ó, esse ponto que está aqui, ó. Então, esse aqui é chamado de ponto crítico, aonde o que seria? Onde você divide uma substância comum, né, chamado de solução, por exemplo, de um estado supercrítico, né, como se fosse uma temperatura máxima e uma pressão máxima que você consegue alcançar, tá? Isso de um jeito normal. Acima dessa pressão e acima dessa temperatura, você chama de estado crítico, tá? Que aí é chamado de ponto crítico. Então, esse ponto crítico, ele tem uma temperatura, né, como se fosse uma temperatura máxima para a substância estar normal, né, e uma pressão máxima. Tá? Acima disso, você terá, né, o estado sólido, líquido, gasoso, mas aí terá o sólido supercrítico, o líquido supercrítico, ou então o gasoso supercrítico, que seria a partir desses valores, né? Ó. Então, nessa região que está em amarelo aqui, ó, é o estado supercrítico, né? Ou seja, valores da temperatura e pressão acima do valor que seria considerado o normal, tá? Então, você tem esse gráfico aí. Outra coisa importante, e se eu tiver um ponto aqui, vamos pegar no ponto da esquerda ali, ó. Vamos pegar uma cor mais escura para você acompanhar bem. Vou pegar preto aqui, ó. Então, aqui, ó, você tem um ponto aqui, ó, um ponto A, tá? Um ponto A qualquer. Agora, aqui eu faço o quê? Eu vou aumentar a temperatura, mas vou manter a pressão. Ou seja, fazer uma transformação isobárica. Então, vou manter a pressão e vou chegar até o ponto B. O que ocorreu aqui? Então, como é que eu fiz essa mudança? No A estava no sólido e no B está no líquido. Teve uma mudança, né? Então, qual que foi a mudança que aconteceu? Do sólido para o líquido. Então, para esse sentido aqui, ó, do A para o B, eu fiz uma mudança que é chamada de fusão. Simplesmente aumentando a temperatura e mantendo a pressão constante. Se for no sentido inverso, ó, do B para o A, eu passei do estado líquido para o estado sólido. Ou seja, fiz uma líquido para sólido, fiz uma solidificação, simplesmente mudando a temperatura. Mas eu posso fazer essa mudança aí mantendo a temperatura? Sim, ó. E se eu pegar aqui, por exemplo, um ponto C, vou pegar bem aqui, ó, um ponto C.
E aí eu vou aumentar a pressão. Ó. Aumentei a pressão. Tá meio torto aqui, ó, mas enfim, aumentei a pressão. Imagine que fosse uma linha reta, que o meu gráfico tá pequeno aqui, né? E aqui seria o ponto D. Então, mantendo a temperatura constante aqui, eu vou pegar aqui embaixo para ficar mais fácil. Vou pegar aqui o ponto C, para fazer bonitinho, para não fazer coisa errada para vocês, né? Ó, ponto C. Agora aqui eu vou aumentando a temperatura. Desculpa, eu vou aumentando a pressão, mantendo a temperatura. Estou aumentando a pressão, cheguei na coexistência de fases, agora ó, consegui passar para o estado líquido. Então, uma das formas de você fazer também essas mudanças de estado, sólido para líquido, né, que seria a ebulição, com temperatura constante, é você aumentar a pressão. Você aumenta a pressão, você aperta o êmbolo. Lembra das primeiras aulas? Você aperta o êmbolo, comprime, 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 você consegue fazer a mudança de estado, mesmo assim, com a temperatura constante. Tá? Então, isso você analisa aí no gráfico inteiro. Se eu quiser mudar desse ponto, ó, desse ponto para esse ponto. O que eu fiz? Dois sentidos, né? Para a direita ou para a esquerda, eu passei do líquido para o gasoso. Então, para a direita, eu fiz o quê? A ebulição, né? Ou a calefação, tá? E no sentido inverso, gasoso para o sólido, desculpa, gasoso para o líquido, eu fiz a condensação. E eu posso passar, fazer a sublimação do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Então, essas mudanças ali embaixo que eu estou colocando, ó, seriam equivalentes à sublimação. Tá? Eu posso passar do gasoso para o líquido mantendo a temperatura constante? Posso. Ó. Se eu pegar essa temperatura 1 aqui, ó, vou mantê-la constante, mas estou aumentando a pressão. Ó, passei para o lado do líquido. Então, aqui eu fiz uma mudança modificando somente a pressão. Tá? Então dá para você brincar com esse gráfico aí, mantendo a temperatura constante, mantendo a pressão constante, mantendo os dois variáveis, tá? E aí você consegue fazer as devidas análises aí. Tá? Então esse é o diagrama de fases que nós temos, tá? Esse diagrama aí é referente à água, esse que está desenhado, mas temos diagramas de fase referente a diferentes substâncias, vai ser bem parecido com esse, tá? A explicação vai ser exatamente a mesma. Tranquilo? Vamos continuar lá. Então aqui, né, só para você realmente visualizar. Deixa eu dar um zoom aqui na tela, para você ver essas mudanças mesmo, né? Ó. Então se eu quiser passar do sólido para o líquido mantendo a pressão constante, ó, consigo, tá? Se eu quiser passar do gasoso para o líquido mantendo a temperatura constante, ó, consigo, tá? Então você pode brincar aí, né, com esse gráfico, tá? Então se eu tivesse, por exemplo, a temperatura de 78 graus negativos, e a pressão de uma atmosfera. Qual estado que eu teria? Vamos ver, ó, 71 bate no gráfico 78. Então veja que está sobre a curva. Então, sobre a curva, a parte de cima você tem a fase sólida. Essa parte da direita aqui você tem a fase gasosa. Então, nesse ponto, teria uma coexistência do sólido mais o gasoso. Beleza? Então, se eu tiver a temperatura de menos 56,6 graus Celsius e a pressão de 5,1. Então, veja lá, ó, você vai até o ponto que eu falei, junta as coordenadas, e aí você estaria exatamente, né, sobre o eixo tríplice, né, sobre o ponto triplo. Então, aqui ó, você tem a fase sólida, aqui você tem a fase líquida, e aqui você teria a fase gasosa coexistindo. Né? Então, teriam os três estados ali, ó, sólido mais líquido ou gasoso. Tá? Então, é assim que a gente faz, tá? Assim que a gente brinca com esse gráfico aí, beleza? Vamos continuar, você já entendeu bem, né? Em relação às interações intermoleculares, vamos lá para a segunda parte da aula. Então, interação intermolecular, né, por exemplo, você tem a interação intramolecular, que é essa aqui, ó, por exemplo, ligação covalente, tá? Uma ligação extremamente forte, que acontece com compartilhamento de elétron. Então, lembra, né, que você vai ter um elétron aqui e um elétron aqui, ó. E aí, esse par de elétron, você representava com aquela caixinha lá, né, que é compartilhamento. Então, essa aqui é entre elétrons, tá? Camada de valência com camada de valência, sendo compartilhadas para fechar a estabilidade, ou seja, a regra do octeto. Da mesma forma aqui, né? Ó, o hidrogênio com cloro, um elétron para cada um, né, ficando com a configuração igual a de um gás nobre, né, que a regra do octeto lembra que é configuração eletrônica igual a de um gás nobre. Só que aí essa molécula, ela também consegue interagir com essa aqui.
E aí é essa interação que nós chamamos de interação intermolecular. Existe uma interação aqui, ó. Então, intermolecular é entre moléculas diferenciadas. Não tem mais nada a ver com ligação, tá? Embora também possa ser chamada de ligação. Mas aqui não há interação entre os elétrons propriamente dito. Aqui não vai ter, não tem a ver com a ligação da camada de valência para fechar a regra do quinteto. Aqui é uma molécula se aproximando de uma outra molécula, depois que elas já estão estáveis. Como que acontece isso? Por interação de cargas. Então aqui você sabe que o hidrogênio ele é menos eletronegativo comparado com esse exemplo. Então ele vai ter uma tendência de ser positivo. Ou seja, os elétrons estão mais próximos ao outro elemento, que no caso é o cloro, que é mais eletronegativo. Então aqui ó, você tem uma ligação que é polar. Existem esses polos. Da mesma forma aqui, ó, esse hidrogênio ele tem o polo positivo e aqui o polo negativo. Cuidado que aqui não é cátion e não é ânion, tá? Pelo fato que isso é uma ligação covalente. Ele tem uma tendência de ser positivo, afasta o elétron, e o cloro tem uma tendência de ser negativo. Ele aproxima mais para si esses elétrons compartilhados. E aí você tem a diferença de cargas. Negativo com positivo, eles vão fazer o quê? Eles vão ter uma interação entre si. Ó. E aí essa interação que é justamente a interação intermolecular. Beleza? E aí nós temos quais tipos de interação? Dipolo induzido, que é chamado também de força de London ou dipolo temporário. Dipolo permanente, que no caso o exemplo do HCl foi justamente o que eu acabei de comentar com vocês. Temos a ligação de hidrogênio, que é o hidrogênio ligado com o grupo FON. Tá? Então o hidrogênio é o hidrogênio ligado ou com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos. Por exemplo, a água, H2O, né? Ela pode fazer a interação, ligação de hidrogênio, H ligado com O, certo? Essa ligação de hidrogênio, ela é exclusiva para moléculas polares. Tá? Então aqui ó, é para molécula polar. E aí você lembra bem do que é uma molécula polar, né? Depois nós vamos comentar com você, caso não lembre. A ligação permanente também é para uma molécula polar, só que aí foge da regra da ligação de hidrogênio. Tá? Então, se for polar, mas não é o H ligado com o grupo FON, automaticamente é dipolo permanente. Tá? E a dipolo induzido é a única exclusiva para a molécula apolar, ou seja, ela não vai ter polos formados após a somatória dos vetores, tá? Então aqui é a única para apolar. Então se deu para apolar, por exemplo, o metano. O metano é uma molécula apolar. Hidrocarbonetos, de uma forma geral, né, a grande maioria são apolares, quase todos são apolares. Então você tem um hidrocarboneto, já saiba que ele vai fazer dipolo induzido, né? Se você tem, por exemplo, o CO2, o CO2, que é uma molécula apolar também, faz dipolo induzido, tá? Então, ela deu apolar, é dipolo induzido. Agora, se deu polar, vai por exclusão. Deu polar, só que tem o H com F, H com O, H com N, é ligação de hidrogênio. Não tem essa interação, H com FON, então, mas é polar, então é dipolo permanente, tá? E também temos o íon dipolo. O que é um íon? O íon aí sim, ó, lembra? Cátion ou ânion, tá? Então você vai ter um cátion mesmo ligado com o dipolo. Então esse íon dipolo, dessas quatro, é a interação mais forte que tem. Que você vai ter um cátion de verdade, por exemplo, né? Não é tendência de ser positivo. Você vai ter um cátion de verdade e o dipolo, né? Di significa 2. Então você vai ter um ânion ligado. Então íon dipolo é como se fosse, por exemplo, ligação iônica, tá? Iônica forma íons. Né? Então é uma ligação extremamente forte. Dessas quatro, seria a interação mais forte de todas, tá bom? E aí você tem justamente essa imagenzinha que está mostrando aí para vocês, ó, que é a interação eletrostática. Então a união dessas moléculas é justamente por interação, né? Ou seja, é uma ligação, né? Não deixa de ser uma ligação eletrostática. O que é? Por diferença de cargas. A parte positiva se atrai da parte negativa. Tá? E aí essa distância aqui, ó, ela vai ser bem importante para a gente, que existe uma regrinha, né, que é justamente para você ver a distância de força de eletrostática, que você vê bastante na física, que é o F igual a K QQ ao quadrado, né? Só para você colocar aqui, ó, F, força de interação, é igual ao K, que é uma constante, né? Ó, é o K, vezes uma carga 1,
vezes a carga 2 sobre, ó, aqui a carga 2. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma carga desse primeiro 1, certo? Tem uma carga 1. Aqui eu tenho uma segunda, que é uma carga 2. Então, aqui você multiplica as cargas desses dois aí, dividido pelo d ao quadrado. E o d ao quadrado é justamente a distância que você tem dessas duas cargas. E aí você tem o seguinte, ó, quanto maior for a distância, né, ou seja, mais afastado estiverem essas moléculas, por exemplo, menor a força. Né, ó, menor essa força aqui, né, de atração ou repulsão, a interação eletrostática. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Tá? E aí também tem o seguinte, ó, quanto maior for essas cargas, né, ou seja, quanto mais cargas tiver, elementos que têm número atômico alto de prótons, por exemplo, né, enfim, tem mais cargas. Quanto maior a carga, maior vai ser a força, porque as cargas são diretamente proporcionais a essa força. Então tem pouca carga, tendência é a força ser menor, tá? Ou seja, a distância ser maior. Agora tem muita carga mesmo. A tendência é se atrair mais. Então a distância diminui, tá? Então essa é uma relaçãozinha que você tira lá da física, que é uma explicação das interações aí de Van der Waals, tá? Que é tudo isso junto, tá? Então, as interações intermoleculares são denominadas de forças de Van der Waals, tá? Principalmente essas três primeiras aqui. Aqui eu também coloquei em ordem de força, tá? A força, como eu já comentei com vocês, ó, está aumentando para baixo, tá? Então aqui, quanto mais para baixo for, maior a força de interação. Quanto mais para cima for, menor a força de interação, tá bom? E aí você percebeu, né, que eu falei de molécula polar ou apolar. Então, como é que você pode identificar uma molécula que é polar ou apolar? É muito simples. Ó. Até vou tirar aqui o quadro, ó. Eu vou escrever algumas coisas para vocês aqui para entenderem bem. Ó. Então, quando você tem a interação, né, polar, uma molécula polar ou apolar, como é que você pode identificá-la? Então, é bem simples, tá? Vou colocar aqui para você novamente o compartilhamento da tela para mostrar algumas relações quanto a isso, tá? Então lá, por exemplo, vamos abrir aqui o Pentium. Então vou, por exemplo, pegar a molécula de CO2, tá? Então o CO2, ele tem a geometria, não vou ficar perdendo muito tempo com isso, tá, pessoal? Porque senão não dá tempo de explicar tudo. Mas a geometria do CO2, ela é linear, ela é desse jeito aqui, ó. Você não poderia escrever a geometria de forma angular, tá? Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma pesquisadinha sobre geometria de moléculas, que isso é bem importante para você entender isso que eu estou falando, tá? Então, o que você tem aqui? Ó? As duplas ligações com oxigênio, esse elemento central, você transforma essas duplas num vetor. E esse vetor, lembra, tem módulo, direção e sentido. O módulo é o tamanho da seta, chamado intensidade, né? A direção, a inclinação da reta, horizontal, diagonal ou vertical. Direção é só isso. E o sentido, para onde que essa seta, para onde que esse vetor estará apontando? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Então, no nosso caso, ele aponta sempre para o mais eletronegativo. Então, entre essa ligação, ó, carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Então, aqui você transforma num vetor apontado para o oxigênio. Tá? Então, conseguir transformar um vetor, você fala que a ligação ela é polar. Tá? Então, vamos escrever aqui. Ó. Então, a ligação ela é polar. Por quê? Porque eu transformei pelo menos uma das ligações em um vetor. Agora vamos ver a molécula. Então, a molécula, você vai ter que fazer a somatória de todos os vetores que você consegue fazer. Então, já fiz um. Dá para fazer mais um vetor? Dá sim. Ó. Então, vamos dar de cor aqui. Ó. Então, agora eu vou pegar essa ligação. Carbono com o outro oxigênio que está lá do outro lado. Então, você vai vendo ligação por ligação. A única forma de não conseguir transformar essa ligação num vetor é se os elementos forem iguais, porque aí não tem diferença de eletronegatividade. Agora, se os elementos forem diferentes, como é o caso, dá para transformar num vetor. Então, agora eu vou transformar num vetor para cá. Ó. E aí, como o oxigênio são iguais, né, dos dois lados, o módulo desses vetores serão iguais. Só que agora tem um oxigênio para a esquerda e um oxigênio para a direita. Então, aqui os sentidos eles serão opostos. Tá? Então, vai estar um para a esquerda e um para a direita. Só que com módulos iguais, direções iguais e sentidos opostos,
A física nos fala que a somatória desses vetores vai ser igual a zero. Na química, nós chamamos isso de momento dipolo, tá? Então, o momento dipolo, ou seja, o vetor resultante, vai zerar. Né? Por quê? Porque os dois vetores eles vão se anular. Então, esse vetor aqui ó, vai anular esse vetor. E aí, quando a somatória de todos os vetores for igual a zero, você vai falar que a sua molécula, então agora você está analisando molécula, molécula é a somatória. Então, você fala que a sua molécula ela é apolar, certo? E na hora de falar sobre as interações, qual das duas que você vai ter que pegar? Ligação ou molécula? Você vai ter que pegar isso aqui, ó. Então eu sei que a molécula do CO2 é apolar, logo eu sei também que ela vai fazer uma interação de que tipo? Uma interação dipolo, dipolo e induzido. Induzido. Que é a primeira lá que eu falei, né, que é exclusiva para moléculas. Então, essas interações, eu vou voltar aqui para você no slide, ó, essas interações que eu acabei de comentar com vocês, eu falei polar, apolar, né, é da molécula, tá? E não da ligação. Então, se a molécula for apolar, você fala que é uma dipolo induzido. Se a molécula for polar, pode ser dipolo permanente, ligação de hidrogênio, ou também íon dipolo, tá? Íon dipolo também é polar, tá? Só que for ligação iônica, por exemplo, é íon dipolo. Se for o H ligado com FON, é ligação de hidrogênio. E se não for ligação iônica e não for H ligado com FON, mas também for polar, aí você fala que é dipolo permanente. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí. Então, esse dipolo, vou pegar um exemplo ali, ó, de uma que seja polar. Vou abrir novamente o pente aqui, ó. Vou pegar água. Água, por exemplo. A água a gente sabe que já é interação de hidrogênio, mas vamos pegar algumas coisas simples aí para você entender. Ó. Então a água, ela tem essa fórmula aqui, ó, H ligado com o O ligado com H. Isso aqui é a água. Nessa geometria angular. Tá? Quem faz a água de forma linear, HOH, tá errado, tá? Então aqui vamos transformar as ligações em vetores. O elemento central é o oxigênio, tá? Então vamos transformar essa ligação aqui, ó, essa ligação em um vetor. Então aponta um vetor para cá. Ó. Quem que é o mais eletronegativo entre essa ligação? É o H. Desculpa, é o O. Então o O, esse vetor vai estar para cá, ó, apontado para o oxigênio. Agora vamos transformar essa outra em vetor. Então é essa ligação aqui, transformando em vetor, você vai ter mesma coisa, copia ali, ó. Do jeito que está a ligação, você puxa para baixo, tá? Ó, se é dupla, transforma em um vetor só, tá? Se é tripla, é um vetorzinho só, não precisa fazer 3, tá? Um só já é o suficiente. Agora aqui, ó, apontado para o oxigênio, que é o mais eletronegativo. Agora aqui você tem dois vetores que não têm a mesma direção. Embora esse aqui esteja diagonal, esse diagonal, mas eles não têm o mesmo sentido, né? Um está vindo para cá, o outro está vindo para cá, ó. Então, o que você vai fazer? Regra do paralelograma, tá? Uma das, tá? Tem outras na física também, que é a regra dos polígonos, né? Que você pode fazer a mudança aqui da posição do vetor. Mas não vamos entrar tanto no mérito da física aqui, tá? Então, agora a regra do paralelograma. Então, desse vetor que está em preto, você tira um paralelo desse que está em vermelho, tá? Agora, do vetor que está em vermelho, você tira um paralelo desse que está em preto, uma linha paralela, uma linha paralela. E aonde eles se cruzarem, vai ser justamente da onde o vetor vai chegar ao sair. No caso, ele vai sair aqui, ó. Vamos colocar em laranja. Vou colocar em verde, para ficar bem diferente. Então, ó, eles dois estão, o vetor resultante está aqui. Ó. Como aqui os dois vetores estão chegando no mesmo ponto, o teu vetor resultante, ele também estará aqui. Tá? Então, teu vetor resultante, ou seja, o momento dipolar, existe. Ele é diferente de zero. Então, você fala que a água, ela é o quê? Já que tem o momento dipolar, você fala que a ligação é polar, porque você conseguiu transformar pelo menos uma ligação em vetor, ligação polar. E você também fala que como não teve a somatória não zerou, você fala que a molécula é polar também. E aí, como a sua molécula ela é polar, a sua molécula é polar, você vai falar que é uma interação ou dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. É uma das duas. Ou íon dipolo.
Íon dipolo não é o caso, porque a ligação é covalente aqui. Então, pode ser dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Agora, você perceba que na água tem o H ligado com o O. Então, nesse caso, você vai ter a interação ligação de hidrogênio, antigamente chamado de ponte de hidrogênio, tá? Então, ligação de hidrogênio, certo? Então, é isso que você faz, beleza? Então, vamos voltar lá no nosso slide. Então, já entendeu bem como é que funciona isso, né? Então, o cálculo, como é que eu faço para saber o tamanho desse momento dipolar? Dá para calcular isso. Então, as atrações de polo aumentam a magnitude que o momento de polo da molécula aumenta. Na verdade, tudo isso que está aí já expliquei para vocês, tá? Simplificadamente, o vetor do dipolo elétrico, ele pode ser representado por essa forma. Então, grave essa formulazinha aí na sua cabeça, tá? Ó, vamos gravar essa forma, tá? Então, vamos imaginar isso daí, ó. Sendo que esse Mi é dado em Deb, esse Deb seria justamente o momento dipolar, tá? Então, esse Mi é o Deb, é o momento dipolar, é o tamanho do teu vetor. Esse Q seria a carga em coulombs e esse D seria a distância em angstroms, beleza? Que é 10 a menos 9 metros, né? A unidade utilizada para expressar o momento do dipolo no Sistema Internacional de Unidades é o coulomb por metro, que é o C maiúsculo e minúsculo. Cuidado que ele não é centímetro, tá? É coulomb metro. Uma unidade ainda usual seria esse Deb aí, cujos 1 Deb corresponde a 3,33 vezes 10 a menos 30 coulombs por minuto. Desculpa, coulombs por metro, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer algumas relações. Mas como que eu calculo a carga? Então a carga ela é justamente pela fórmula física Q igual a NE, sendo que a carga o Q, né? É o Q em coulombs no sistema internacional. Esse N seria o número de partículas em excesso. O que é partícula em excesso? Você tem um átomo, por exemplo, se ele é neutro. O número de prótons e o número de elétrons é igual. Agora, e se eu começar a tirar elétron? Tirei elétron, ficou o prótons em excesso, né? Ele teria uma quantidade em excesso em prótons. Agora faz o processo inverso. A partícula neutra, eu começo a colocar elétron, ao invés de tirar. Colocar elétron. Então, o número de elétrons seria a partícula em excesso, né, que teria um valor negativo, tá? Então, se eu tiro elétrons, o próton fica em excesso. Se eu coloco elétrons, o elétron fica em excesso, tá? E em quantidades iguais, ele não teria nada em excesso, né? Seria uma partícula neutra. E esse E é a carga elementar, né, elétrica, que é o 1,6 mais ou menos. Se eu tiver próton em excesso, mais. Se eu tiver elétrons em excesso, menos, tá? Por isso que é mais ou menos, tá? Vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí, com esses valores, nós conseguimos fazer alguns cálculos aí. Vamos lá. Então, como eu disse para você, né, uma molécula pode ser polar se esse Mi, que é justamente o seu vetor resultante, né, que conforme nós vimos, né, ó, nesse slide, então esse Mi é o momento de polo. Então, vamos juntar tudo agora. Então, se o teu momento de polo, ou seja, o teu vetor resultante for igual a zero, a tua molécula é apolar, como está escrito aí. Se o teu vetor resultante, ou seja, o momento de polo, for diferente de zero, ou seja, eu tiver um vetor resultante, você fala que a molécula é polar. E nós temos alguns valores aí, né, ó, de momento de polo de algumas substâncias. Ó. Então veja ali, ó, o NaCl, que é uma ligação iônica. Ó, veja o momento de polo. 9, ou seja, ligação iônica é a mais forte. Lembra dos slides anteriores? Veja aqui o valor é 9. Agora eu tenho o CH3Cl, que é uma molécula apolar de ligação covalente. Então veja que diminuiu bastante. Ó. Foi para 1,87. A água, 1,85. O metanol, né, o CH3OH, que também é ligação covalente, ó, foi para 1,7. Tá? Aqui dá para você relacionar várias substâncias, né? Então, quanto maior for esse momento de polo, possivelmente seja ligação iônica. Quanto menor for, possivelmente seja ligação covalente. Agora, ligação covalente polar, né? Por exemplo, a água, né? Agora, se a tua ligação covalente for apolar, vai dar esse momento de polo zero. Veja aqui, ó, CH4, que nem eu falei para você, que é o hidrocarboneto, né? O momento de polo é zero. Tá? Não vai ter esse momento de polo, pelo fato que a molécula é apolar. O tricloreto de carbono, ou o CCl4, né? Também é uma molécula
apolar. Então, ó, veja que o momento dipolar dá 0. O benzeno, C6H12, que é um hidrocarboneto aromático, né? Não deixa de ser um hidrocarboneto. Então, também vai ser 0, tá? Agora, olha que interessante aqui a parte de baixo aqui, ó. As duas substâncias são ligações covalentes, só que uma HCl e outra HBr, tá? Então, veja que o do HCl é 1,08 e o do HBr é 0,82. O que essas duas substâncias elas têm em comum? Bom, primeiro, as duas fazem ligação covalente, ponto final, tá? HCl e HBr. Os dois são ácidos, HCl ácido clorídrico, HBr ácido bromídrico. Só que quem que é o mais eletronegativo? Né? Flúor, cloro. Flúor é o mais eletronegativo. Lembra a ordem de eletronegatividade? Flúor, cloro, bromo, iodo, né? Isso na relação à família 7A, né? Que lembra que a eletronegatividade aumenta para cima da tabela periódica. Então, flúor, cloro, bromo. Então, cloro é mais eletronegativo. Então, veja que o cloro é mais eletronegativo, teve um valor maior do meu vetor resultante. Vamos chamar do D de vetor resultante, né? Para focar com a física também, ou momento dipolo. E o BR, ele é menos eletronegativo. Então, veja que diminuiu aí o vetor resultante. Então, esse tamanho do vetor resultante, né? Ou seja, esse momento dipolo, ele também é influenciado pela eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo for, né, a substância, no caso da covalente, aqui que eu estou falando, né, maior vai ser o dipolo. E quanto menor for a eletronegatividade, menor vai ser o dipolo. Beleza? Isso de acordo com a mesma interação, tá? Que o HCl e o HBr fazem o mesmo tipo de interação intermolecular. Se você comparar isso com a água, veja aqui, ó, H2O. Todos começam com H, né? O H, H e H. Mas por que o H tem um momento dipolar maior ainda, comparado com esses dois de baixo? Pelo tipo de interação. Porque a água, ela faz a interação ligação de hidrogênio, que é das três é a mais forte, tá? Tirando aí o dipolo, tá? Das três é a mais forte. Então veja que legal. Aqui na primeira, você tem aí um dipolo, é o mais forte de todos. Aí depois você tem a água, que é a ligação de hidrogênio, 1,85, tá? Aí já diminui bastante. Agora, comparado com a mesma molécula, começando com o mesmo elemento, no caso o H, então 1,85. Agora já cai bastante. Ó, o HCl com o HBr. Por quê? Porque já é um outro tipo de interação. Já não é mais ligação de hidrogênio. Agora é dipolo permanente. Então perceba que cai mais ainda. Agora você foi lá para cima para dipolo induzido. Praticamente zero. Tá? Aliás, é zero o dipolo permanente, porque não vai ter vetor resultante. Então, com essa tabela, você consegue ver a força, né, dessas interações. Dipolo induzido, que é o primeiro, é o mais fraco. Dipolo permanente é o mais forte, aumenta um pouquinho o dipolo. Ligação de hidrogênio é mais forte ainda, então aumenta mais ainda. Íon dipolo é o mais forte de todos, então o valor dispara, tá bom? Então essa tabelinha mostra o que nós vimos a parte anterior. Então, pessoal, essa aula foi uma parte mais teórica ali para vocês, né? Vimos várias coisas, espero que tenha compreendido. E na próxima aula, nós estaremos vendo alguma parte mais de cálculo e também sobre propriedades coligativas, né? Que é a continuação do conteúdo de físico-química, tá bom? Então, espero vocês até a próxima aula e não deixe de rever esses conteúdos, né, que foram aqui mencionados, porque a próxima aula ele vai precisar desses conteúdos que você acabou de visualizar nessa aula, né? O dipolo induzido, ou seja, as interações intermoleculares e também, principalmente, a parte de cálculo aí, né? Que será visto a próxima aula, mas precisamos dessa parte teórica aí que acabamos de abordar. Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima, até daqui a pouquinho, né? Até a próxima aula, no caso, e bons estudos.